encontram-se nos estúdios. Pois é, a gente vai falar de história. Nós vamos conversar com o Werner Alexandre Tkotz, ele que foi presidente da Amarim, da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Indaial, e com a dona Úrsula Maria Kretzer, secretária para Assuntos Especiais da Amarim, da associação, porque está circulando mais uma edição do livro Conhecendo Indaial. Esse livro fantástico que circula trimestralmente na cidade e que traz a cada edição fragmentos da história de Indaial. A gente que tem falado tanto nos últimos dias sobre história, sobre passado, até em função daquele acontecimento trágico lá no Rio de Janeiro, da perda da nossa história, da história brasileira e da própria humanidade com o incêndio no Museu Nacional. A gente tem tocado nesse assunto de maneira recorrente nos últimos dias em função da necessidade de nós preservarmos a nossa história. E trabalho como esse, como o do seu Werner, como o da dona Úrsula, como o do seu Hans Bayer, que é o atual presidente da Amarim, da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Indaial, do Luiz Altenburg, que é um historiador, um jovem, um historiador que a gente entrevistou aqui recentemente, o Luiz Cláudio Altenburg, que faz um trabalho fantástico lá na Fundação Indaialense de Cultura, também nesse afã de preservar a nossa história. É através do trabalho desse pessoal que a gente conhece e deixa vivo o nosso passado, para que ele sirva de inspiração a todos nós do presente, para que nós possamos fazer um melhor futuro. É esse o sentimento, Werner Alexandre Tkotz, hoje na condição de ex-presidente da Amarim, da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Indaial. Já já eu cumprimento a dona Úrsula. Bom dia. E com a nova responsabilidade de tesoureiro. Hoje cuida do dinheiro da associação. Exatamente. Bom, desejo um bom dia ao Jeter e também um bom dia aos ouvintes da Rádio Clube de Indaial. Exatamente isso que você falou com palavras muito claras é o objetivo da Amarim, dos amigos que fazem trabalho voluntário do Arquivo Histórico de Indaial. E aí, quando se fala na história de Indaial, a gente naturalmente não poderia esquecer de convidar a dona Úrsula, que faz parte da história de Indaial, funcionária pública exemplar por 45 anos e que está dentro desse contexto de colocar no papel fragmentos da nossa história, ainda nativa, com uma lucidez absolutamente fantástica, prestando esse serviço à cidade. Dona Úrsula, que prazer tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu em poder participar dessa entrevista. Faço parte da Amarim porque nós estamos resgatando a história de Indaial e é muito importante nós divulgarmos, porque praticamente a juventude, as crianças precisam conhecer o que Indaial foi e o que Indaial é atualmente. Conheço a dona Úrsula há 35 anos, eu estou na região há 35 anos, 37 anos já, acho que alguma coisa assim, preciso fazer as contas qualquer hora dessa. Quando cheguei, dona Úrsula ainda estava, se não me engano, na Câmara ou junto já da administração municipal, com o ex-prefeito Vitor Peters, e sempre com aquele seu sorriso, recebendo a todos e fazendo sempre um trabalho fantástico, e por isso é que é uma emoção até revê-la, dona Úrsula, e revê-la dessa forma, né? Plenamente disposta e ainda contribuindo com a cidade a partir desse trabalho que a Amarim desenvolve. Werner, e essa edição Indaial Conhecendo a Sua História, esse número 1º do tomo 4 do ano 4 do Indaial Conhecendo a Sua História, do que ele trata? Jeter, nesta edição a gente tem algumas matérias, então eu vou rapidinho enumerá-las, para que os ouvintes e os interessados em adquirir possam ter conhecimento daquilo que vão receber e poder se atualizar lendo. Muito bem. Então, explorações e apontamentos sobre a geografia de Indaial, então tem uma complementação da edição anterior. Então, a segunda parte da matéria, além dos limites de Indaial, fatores abióticos de Botuverá. Em fragmentos da história tem uma pequena crônica do historiador Luiz Cláudio Altenburg. Em Memórias e Raízes, então são
4 matérias. A primeira, escrita pela senhora Urda Alice Krieger, então aborda as passagens muito interessantes da vivência dela e de sua família, utilizando o trem como veículo de deslocamento de Blumenau para o interior. A segunda matéria, e vem como primeira parte desse texto, escrito pelo também especialista em estrada de ferro, Luiz Carlos Henkels. Então, é o retrato da história da estrada de ferro Santa Catarina. Em seguida, uma matéria sobre o escotismo em Indaial. Então, nessa matéria fala sobre o seu fundador e a sede do grupo de escoteiros Duque de Caxias. E, para finalizar, tem uma entrevista concedida pelo músico Ivo Keller, que é um agricultor agroecológico no Encano Alto. E é isso que nós temos nesta edição. Em mais essa edição. Ela fica disponível às pessoas que querem adquirir. Aonde, seu Werner? Aonde nós encontramos hoje a revista? Olha, nós temos algumas lojas parceiras espalhadas pelo município. Então, no Encano Baixo é a padaria e confeitaria Afra Clara Café. No bairro do Varno, nós temos uma parceria com a Agrovale. A próxima parceria que eu vou citar é com o feirante da Feira Livre, o senhor Ivo Lourenço. Ivo Lourenço não. Ivo é o pai, é o Flávio Lourenço. Ele tem essa banca lá na Feira Livre e lá a revista pode ser encontrada. Aqui na região central, de frente ao Colégio Raulino Horn, nós temos a loja de conveniência Lang Lang do Tonda. No bairro do Sol, no caminho para Blumenau, na rua Doutor Blumenau, nós temos a parceria com o Mercado Orquídea e a mais central de todas, a loja bem no centro da cidade, ao lado das lojas Hart, nós temos a parceria com a papelaria Indaial. Esses são os nossos parceiros onde a revista pode ser encontrada. Dona Úrsula, e aí, a senhora faz parte da história de Indaial, trabalhou por 45 anos na administração pública, quer queira na Câmara, quer queira no Executivo, depois também fez parte da formação do município de Apiúna. Eu também estive por lá, lembro perfeitamente hoje do dia do plebiscito, a gente fez a cobertura do plebiscito que acabou transformando o município de Apiúna em município, mas enfim, a senhora faz parte de todo esse contexto e hoje contribui ainda com a busca, com o resgate da nossa história através desse livro, dessa revista ou desse compêndio. Certo. A nossa intenção é divulgar para toda a comunidade Indaial no passado, como foi desenvolvido o município de Indaial, porque antigamente Indaial só tinha carroças e carros de mola. Hoje em dia é tão difícil ainda encontrar uma carroça, um carro de mola, né? E também o nome do município. Esses dias eu encontrei uma criança em um local, ela devia ter uns 8, 9 anos. Eu perguntei para ela, falando com ela numa padaria, e eu disse: você sabe por que Indaial tem o nome de Indaial? Não sei de nada de Indaial, né? Ela me respondeu. Então isso é uma coisa que nos incentiva a cada vez mais nós nos inteirarmos do que foi Indaial no passado, como vieram os primeiros imigrantes, os primeiros moradores, enfim, temos tanta coisa para divulgar e eu acho que é muito bom, muito gratificante, que é uma coisa que vai ficar para
para sempre em Indaial. Eu sinto uma alegria muito grande em poder participar, que eu sempre gostei de arquivo. Eu sempre era de recortar jornal, guardar jornal, qualquer notícia importante eu recortava, né? Então isso para mim é muito gratificante. É interessante até a gente ler o lema da Amarim, da associação da lavra do Eric Stank. Ele diz o seguinte, abre aspas: quem não conhece o passado, pouco pode esperar do futuro, fecha aspas aqui para o lema da associação. E essa edição do Indaial Conhecendo a Sua História trata muito em relação à estrada de ferro, né, dona Úrsula? A ferrovia. O mundo fez o seguinte: o mundo sempre se utilizou no passado da estrada de ferro e a modernizou. Hoje as ferrovias são um meio de locomoção fantástico, locomoção de pessoas, locomoção de mercadorias. A Europa faz isso, a América do Norte faz isso, o Canadá faz isso, os Estados Unidos faz isso, e o Brasil foi na contramão. O Brasil foi de ré nessa história, colocou o trem para andar para trás. Hoje temos muito pouco, aqui absolutamente nada. Se nós tivéssemos a ferrovia ampliada, modernizada, hoje ir daqui para Blumenau, ir daqui para Rio do Sul, ir daqui para o oeste, ir daqui para o litoral seria uma facilidade, né? No entanto, esqueceram as ferrovias, aplicaram no modal rodoviário, aplicaram, mas não muito. Hoje é uma dificuldade a gente se locomover, e a ferrovia hoje tão somente faz parte da nossa história. A senhora lembra desse tempo da ferrovia, dona Úrsula? Lembra, eu fiz muitos passeios com o trem, e quando foi o último dia que passou o trem, foi assim um dia inesquecível para muita gente, principalmente o pessoal do meu tempo, da minha juventude. Foi assim um dia muito triste. Teve gente que chorou que o trem não vai mais voltar para passar por Indaial. Vai acabar a nossa alegria, porque tinha um horário que a gente pegava o trem aqui na estação. No centro, né? Ia até Varno, lá desembarcava e esperava outro trem que vinha de Rio do Sul e ia para Itajaí. Então era um passeio que nós fazíamos com a Maria Fumaça, como a gente dizia, né? Então, e também para Itajaí, para se locomover, também para Rio do Sul, era muito fácil a locomoção. Foi uma pena que acabou, uma pena mesmo, foi sabe? Um pecado que cometeram, né? Que cometeram com a história e que cometeram com a evolução, porque hoje o trem faz parte importante do transporte, do modal de transporte do mundo inteiro, e o Brasil jogou isso absolutamente na lata do lixo. Tem até fotos ali quando foi a última viagem do trem da Estrada de Ferro Santa Catarina, e ali a gente vê muita gente olhando assim com ar triste. Eu tenho essa fotografia da última viagem que o trem fez. Depois ali acabou-se, né? Werner, você hoje está na função de tesoureiro, deve ser uma luta, né? Uma luta incansável. Veja que no ano passado nós não conseguimos patrocínio para as 4 edições, e isso causou um transtorno nas edições agora do ano 2018. Mas veja, a gente tem uma esperança de que a partir agora da definição do momento eleitoral, que a gente, a partir de 2019, a gente tenha novamente tranquilidade para que os investidores que querem investir no Brasil, que eles retomem essa atividade, para que o ciclo econômico retome a engrenagem num ritmo normal. Então a gente tem a expectativa muito favorável de que a partir desse momento, né, a partir do ano que vem, a gente consiga, né, caminhar nos trilhos como foi durante os 4 primeiros anos da revista. Nós temos a tal da Lei Rouanet, que teria esse objetivo. Seria muito fácil para vocês buscarem recursos através da Lei Rouanet. Nós temos muitas empresas aqui na cidade que são optantes do lucro real, poderiam destinar 4% do imposto a pagar para um projeto dessa importância, e no entanto a Lei Rouanet nos últimos tempos foi deturpada, né? Acabou financiando show de dupla sertaneja, show de circo internacional, e para projetos regionais dessa
essa importância não tem o acesso, não teve o dinheiro. Mas, enfim, é preciso que a sociedade indaialense tome as dores disso e continue a apoiar. Eu vejo aqui que tem o 2º tabelionato de notas e ofício de protestos de título da comarca de Indaial, o bacharel Acácio Moser está apoiando vocês. Vejo que tem também Nós das Artes, né? Que também está como patrocinador, a própria Fundação Indaialense de Cultura, através da Prefeitura Municipal de Timbó, o Arquivo Histórico Municipal Teobaldo Costa Jamundá também está participando. Tem algumas entidades que hoje dão a sustentação financeira. Tem mais alguém que você gostaria? Tem outros, né? Tem mais alguém que você gostaria de enaltecer, Werner? Veja, nas edições anteriores, a primeira empresa que nos apoiou, né, foi a Malharia Petersen. No ano seguinte, nós tivemos a Metalúrgica FAI. E aí, o 3º ano foi o mais árduo, que nós não conseguimos patrocínio nenhum, o ano de 2017. Aí teve que ir na raça. Olha, foi... Teve que ir na cara e na coragem. Foi difícil, né? Foi suado. Eu vejo que já está no 4º ano, né? Quer dizer, 4 vezes 4, 16, estamos aí o quê? Com 16 edições? Sim. Praticamente 16 edições. Sim. Não há intenção de se fazer daqui a pouco um compêndio disso tudo e tornar um livro? Não seria possível, dona Úrsula? Ainda não conversamos a esse respeito, porque nós temos o conselho editorial, né? E é no conselho onde se encaminham e se discutem, se debatem os temas relativos à revista. Não seria uma ideia? Seria uma ideia. Nós vamos levar isso para a próxima reunião do conselho. Eu acho que fazer isso tudo, fazer numa edição só, num compêndio só, através, quem sabe, até de incentivo da Lei Rouanet, né? Buscar recurso através da lei para que as empresas possam disponibilizar uma parte dos impostos a recolher e se deixar registrada a história do município de Indaial. Enfim, pena que a gente não tem muito tempo, né? O tempo do rádio também ele é limitado, mas eu gostaria de daqui a pouco, daqui a alguns dias, quem sabe, a gente voltar a bater mais um papo com vocês, porque eu gosto muito da história. Eu vejo que ela muitas vezes é esquecida e nesse esquecimento se deixa de se projetar a cidade de uma maneira mais eficaz, porque, como diz o lema da Amarim, quem não conhece o passado pouco pode esperar do futuro. Esse lema idealizado pelo Erich Stanger, né? Do livro publicado por ele. Ele é muito assertivo no sentido de deixar consignada a importância da história, de se estudar e se preservar a nossa história. Parabéns pelo trabalho. Vamos dar um nome aqui, né, dona Úrsula, de todo o pessoal da associação, né? Hoje está como presidente temos como presidente o senhor Hans Bayer. Quer alguma coisa? Não, ela lembra que nós temos como associado o senhor Ralph Cipriano, que trabalhou muito. Carmen Brandishart também. Carmen Brandishart. Elvira Funguilza, que não estão mais participando, né? Mas são pessoas que foram muito úteis. Importantes na idealização do projeto. Na confecção do projeto. Então tá, vamos salientar toda a diretoria lá. O Hans Bayer é o presidente, a Bettina Hart é a secretária, tesoureira tinha a Maria Salete Kozer da Veiga, agora é o Werner, né? Diretor sociocultural é o seu Hans Bayer ainda? Não, ele é o presidente. Ele é atual presidente, claro. A secretária para Assuntos Especiais, a nossa convidada, a dona Úrsula Maria Kretzer. O Conselho Fiscal, a Carmen Brandishart, o Ralph Cipriano e o Luiz Carlos Henkels. O Conselho Editorial, o Marco Antônio Struve, a Bettina Hart, o Hans Bayer, o Luiz Carlos Henkels, o Marcelo da Silva, a Maria Salete Kozer da Silva e a dona Úrsula Maria Kretzer. O projeto gráfico é da professora Maria Salete Kozer da Veiga e do Marco Antônio Struve. Ele é diagramado e executado no Nós das Artes, agência de mobilidade cultural. Parabéns, vamos voltar a conversar. Dona Úrsula, tem mais alguma coisa, né? O primeiro livro, a nossa publicação saiu em março de 2015. O assunto que eu abordei nessa revista foi a exploração do território de Indaial, criação do distrito de Indaial, nome do município de Indaial
Que responderia aquela criança, né? Que não sabe a origem do nome. A origem do nome. Enfim, aqui tem assuntos assim importantíssimos de Indaial do passado. Amanhã a Rádio Clube completa 64 anos, que ela faz parte da história de Indaial também. Foi em 1954, né? 1954, foi exatamente. Fundada a Rádio Clube, me lembro ainda 20 disso. anos depois da fundação do município, né? Alguma coisa assim? É da emancipação, né? Foi 34. 21 de março de 34. E a Rádio Clube Indaial foi setembro de 1954. Eu acho que eu já li uma das edições do Indaial Conhecendo Sua História, que trata da Rádio Clube. Isso. Enfim, fizemos parte, a emissora se orgulha muito de fazer parte da história do município. Muito obrigado, dona Úrsula, foi um prazer revê-la. Como eu disse, nós devemos voltar a convidá-la para que a gente possa ter mais tempo, mas daí para tratar de assuntos mais genéricos, ligados à sua atividade junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, à formação do município de Apiúna. A senhora é um arquivo vivo da nossa história, de parte importante da história do Médio Vale do Itajaí, tem que ser explorado no bom sentido, é claro. Isso é muito, muito importante. Eu me sinto assim, feliz, lisonjeada por ter sido convidada por vocês para falar um pouquinho da nossa cidade de Indaial. Estamos sempre à disposição. Felicidade e orgulho é nosso, tenha certeza disso. Werner, obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Jeter, muitíssimo obrigado, muito obrigado ao espaço que a Rádio Clube concede periodicamente para a Marim poder trazer as notícias sobre o novo lançamento de uma edição, e em nome da Marim, em nome do Heinz Bayer, que é o novo presidente, a gente agradece e se despede do público ouvinte e de vocês com um agradecimento muito grande. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, a gente que agradece. Olha, antes a gente passar